Bom dia, Anne. Eu queria só conferir se o som está num bom volume, Aqui porque para mim está tudo certo. O pessoal, eu se não estou puderem conseguindo reagir. aumentar ele aqui no meu computador, mas se vocês estiverem me ouvindo bem, está tudo certo. Tá bem? Aqui tudo Então, certo. é um prazer estar aqui com o Instituto Veriza mais uma vez, né? Como a Anne já falou, a gente é parceiro aí de muitos anos. E poder falar de um tema tão importante que é a questão das infâncias e da proteção integral. E como que as políticas públicas contribuem nesse processo de proteção de crianças e adolescentes. E aí eu quero agradecer também a todas as pessoas que estão aqui conosco na sala. Eu estou vendo aqui a Paula. Em nome da Paula, agradecer a todos que estão, né, acompanhando esse debate. Quero dizer que, como o nome é bastante propositivo, né, aulão gratuito, então estamos num aulão. Quando a gente tem um aulão, né, os professores mediam, mas vocês que participam também contribuem e colaboram aqui para a gente poder fazer esse diálogo. Só reforçar que nós temos aí os 60 minutos, tá? Porque aí após a gente tem outras agendas também, e quero que dentro desse tempo vocês também contribuam. Quando fui convidada para falar sobre infâncias, né, pensei, bom, primeiro a gente tem que entender o que são as infâncias. Eu posso passar por aqui, né, Anice? Então, eu coloquei algumas questões aqui que eu gostaria que vocês fossem interagindo, pode ser ali no chat, né, ou se quiserem falar, enfim. Mas, para começar, né, eu trago as seguintes questões para o nosso debate. Qual a concepção de infâncias? Porque a gente, a vida toda, ouviu falar em infância. Infância, será que nós temos uma infância? Ou nós temos que falar hoje sobre infâncias, né? Então, qual seria a concepção de infâncias? Quando a gente fala infâncias com S, né? Infâncias no plural, o que significa essas infâncias? Nós temos infâncias nos nossos municípios ou nós temos um único modelo de infância nos nossos atendimentos de políticas públicas? Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Será que todas as crianças têm os mesmos direitos e acessos às políticas públicas, aos direitos fundamentais estabelecidos pelo Estatuto, que é o direito à alimentação, direito ao cuidado, direito à educação, direito à assistência social, ao esporte, à cultura, ao lazer? Será que os nossos adolescentes, a partir dos 14 anos, estão tendo a oportunidade de acessar a questão do trabalho, da aprendizagem, né? Então, para a gente pensar, será que todas as crianças e adolescentes, será que todas as infâncias que estão lá no município da Paula, eu estou vendo aqui a Paula, não sei se tem mais alguém com vídeos abertos, mas tem várias pessoas aqui, a Elaine, a Daniele, né? Lá onde a Daniele mora, eu vi que tem pessoal aqui dos CRAS, do programa Criança Feliz, né? Será que lá nos nossos municípios, todas as crianças têm os mesmos direitos de acesso? Será que as políticas públicas estão chegando a todas as infâncias? Ou nós estamos priorizando, ou ainda trabalhando com algumas características de infâncias e esquecendo que nós temos uma pluralidade de infâncias e que nós temos crianças e adolescentes que não têm os mesmos direitos de acesso a essas políticas públicas? Então, a outra pergunta é: existem diferentes realidades brasileiras nas infâncias? Ou, lembram da época da pandemia que a gente dizia estamos todos no mesmo barco? Será que todas as infâncias são atendidas e tratadas e têm os mesmos acessos? Quando a gente fala em território brasileiro e quando a gente fala no território do nosso município, de cada um dos municípios que está aqui? Então, coloquei algumas questões aqui para a gente ir podendo pensar e desenvolver esse diálogo aqui também. Aí, seguindo na apresentação, eu trago algumas imagens. Então, o que essas imagens representam? Representam um pouco do que nós falamos de infâncias. Nós temos infâncias, né, vivendo em populações, em territórios indígenas, nós temos infâncias vivendo em territórios ribeirinhos, nós temos infâncias vivendo em
comunidades ciganas, nós temos crianças, né, numa questão de pluralidade racial bastante significativa no nosso país também, e como que as políticas públicas têm chego e têm garantido o atendimento da saúde, da educação, da assistência social, olhando para essa diversidade, para essa pluralidade, crianças ainda vivendo, sim, né, eu fiz questão de deixar essa imagem aqui, do menino que está na apresentação aqui na parte superior, um menino no meio de um lixo, né, ainda sobrevivendo de restos de alimentação, né, e não tendo a sua segurança alimentar e nutricional garantida, apesar de que a gente já teve um avanço significativo no combate à fome no país. E aí, se eu pedisse, né, para Paula, para Daniele, para os colegas que estão aqui do CRAS, para os colegas que estão aqui do programa Criança Feliz, pegar uma lupa e colocar no seu território, no seu município, nas comunidades, nos municípios que vocês vivem, que vocês moram, será que essa realidade ainda está presente? Será que nós temos ainda crianças e adolescentes? Pode ser que nós não temos mais infâncias neste sentido de estarem lá catando alimentação no meio do lixo. Mas quantas infâncias nós temos que não estão tendo acesso à segurança alimentar nutricional, ou que não estão tendo acesso à alimentação diária, ou que a sua alimentação, muitas vezes, é garantida através da política pública. Ela toma o café, ela almoça na escola, ela faz o lanche lá no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no SUAS, ela tem, né, a oferta de alguma alimentação quando ela participa de uma oficina de esporte, cultura e lazer. E se não fosse a participação nas políticas públicas, será que todas as infâncias estão tendo a garantia da segurança alimentar e nutricional? Então, é algo que a gente precisa, sim, se preocupar, porque quando a gente fala em proteção integral, o Estatuto já traz para nós muito claro o que é uma proteção integral. Se eu perguntasse aqui para a Andréia está com mais alguém junto com ela aqui na sala, né? Ou perguntasse para o pessoal do CREAS de Chapecó, né? Quais são os princípios fundamentais de uma proteção integral? Porque nós falamos tanto em proteção integral, e aí quando a gente pergunta para um conselheiro tutelar, para um conselheiro de direitos, para um assistente social de CRAS, para um psicólogo da saúde, para um professor na escola, o que é proteção integral? O que é essa proteção integral que a gente tanto fala, né? E aí a gente se reporta ao Estatuto e vai lá nos princípios fundamentais do direito de uma criança e adolescente, e a gente já colocar a lupa no que é um direito fundamental, a gente já consegue perceber o quanto dessa proteção integral ela ainda está descoberta nas nossas infâncias. Quantas crianças e adolescentes ainda vivem, sim, sem a garantia da segurança alimentar e nutricional nos nossos territórios, nos nossos municípios, que chegam nas nossas políticas públicas e a gente tapa os olhos, muitas vezes não reconhece ou não vê, né, o lugar que essas infâncias ocupam. Uma criança que vive numa comunidade indígena, uma criança que vive numa comunidade quilombola, uma criança que ainda vive numa situação de trabalho infantil, como está representada aqui na imagem também, uma criança que ainda não tem a garantia da sua segurança alimentar e nutricional, elas não são, né, infâncias asseguradas dentro de uma proteção integral. E quando uma criança ou adolescente não tem a sua proteção integral assegurada, cabe a quem? De quem são as competências? Se a gente for ver lá no artigo 227 da Constituição Federal, né, sempre traz a questão da comunidade, do Estado e da família, né, da família, da comunidade e do Estado. A família, ela tem sim uma responsabilidade de cuidado e proteção, mas para que a família possa garantir o cuidado e proteção, ela também precisa ter o cuidado, a proteção e a garantia dos seus direitos assegurados pelo Estado. Então, quando a gente olha para as políticas públicas, e a gente sabe que essas infâncias estão lá na sala de aula, estão lá no CRAS, estão lá no CREAS, estão lá na política de saúde, chegam no conselho tutelar, levam, às vezes, uma demanda através da Conferência Municipal da Criança e Adolescente, que esse ano é ano de conferências municipais, e levam as suas demandas para esses espaços, o Estado, né, o ente federativo, o Estado, que é o governo federal, estadual e os municípios, eles têm uma obrigação legal no cuidado e proteção
dessas famílias e dessas crianças e adolescentes, porque uma família só vai conseguir ser uma família protetiva, e uma família que cuida, e uma família que representa, né, essa criança e adolescente, essas infâncias, a partir do momento que ela também tiver o seu acesso ao trabalho e renda, tiver seu acesso à habitação, tiver seu acesso à educação, tiver acesso aos cuidados de saúde. Hoje nós temos uma situação muito séria na questão da saúde mental, da dependência química, né, das questões que levam as pessoas a viverem em situação de rua, e outras demandas que a gente precisa olhar para essas famílias. Se nós não trabalharmos para que essa família consiga se fortalecer e ser protetiva, a gente vai ter infâncias contínuas de violação de direitos, né? De violação de direitos, olhando para aqueles princípios do direito fundamental de uma criança e adolescente, da proteção integral, que são básicas, né? De acesso a um banho, de acesso a uma alimentação, de acesso a vestir um casaco no inverno, né? Da garantia de poder ter acesso à escola, e tudo isso que todos nós já sabemos. Então, é bem importante que a gente olhe para essas infâncias. Seguindo aqui, então, para a gente entender que sim, nós temos infâncias muito bem cuidadas, mas nós temos ainda muitas infâncias em que as políticas públicas precisam chegar mais perto, que as políticas públicas precisam colocar uma lupa, né, diante dessas infâncias e ainda olhar para os nossos municípios, para os nossos territórios, nos locais onde nós trabalhamos, seja na saúde, na educação, na assistência, no conselho tutelar, e olhar o que ainda nós precisamos garantir para essas crianças e adolescentes, e para essas infâncias, que não é uma única infância, que nem todas elas estão protegidas. Então, eu coloquei aqui que nós temos infâncias múltiplas, as infâncias não são iguais, aquelas que estão excluídas dos direitos, crianças com muitas dificuldades de acesso a direitos ainda, né? A gente pode pensar muito, nós evoluímos nas políticas públicas. Hoje nós temos pediatra no posto de saúde, hoje nós temos atendimento de psicoterapia, que a gente sabe que tem uma demanda imensa, né? De fila de espera ou de demanda reprimida, muitas vezes, na psicoterapia. Nós temos hoje equipes psicossociais na política de educação, nós temos hoje estruturas de CRAS, nós temos estruturas de CREAS, nós temos abrigos como última alternativa, né? Como exceção, o acolhimento de uma criança adolescente, o afastamento de uma criança adolescente da sua casa, da sua família de origem, ele é uma excepcionalidade. E nós não podemos tratar a questão do acolhimento como uma regra. E isso precisa ser trabalhado tanto pelas políticas públicas, quando eu me deparo com um pai, uma mãe, ou só com um pai, ou só com uma mãe, ou com uma avó, onde as crianças moram, e ela não está conseguindo cuidar, não porque ela não quer, porque ela tem uma questão de saúde mental, porque ela tem uma questão de dependência química, porque ela tem dificuldade de acesso ao trabalho, e que se as políticas públicas chegassem nessa família, o afastamento, o acolhimento não se justifica. Agora, a gente sabe que nós temos casos graves de violência, e que é uma UTI, né? No SUAS, a gente diz que ele é uma UTI na assistência social. Eu só vou afastar, eu só vou levar para um acolhimento quando, de fato, aquela criança está colocada num risco, né? E isso que justifica. E aí nós precisamos, para isso, trabalhar de forma articulada e integrada. Por quê? Porque a política de assistência social não vai fazer nada sozinha, a política de saúde não vai dar conta sozinha, o conselho tutelar não vai dar conta sozinha, e essas políticas públicas precisam olhar para essa família na sua totalidade, e nas demandas que se apresentam para todas essas políticas públicas, e não especificamente para uma. Quando a gente começa, né, quando a gente reforça no âmbito dos municípios, no âmbito dos nossos serviços, de que aquela família, ou ela é da assistência, ou ela é da saúde, ou ela é da educação, ou ela é do conselho tutelar, ou ela é do sistema de justiça, e a gente não consegue olhar para essa família na sua totalidade e olhar e identificar quais são todas as demandas que ela traz, ela também não consegue ser uma família protetiva, uma família que cuida, né? Uma família que protege.
e a política pública ela precisa dar conta disso também. Então, é bem importante que a gente olhe para essas múltiplas infâncias, né, e que a gente consiga olhar que, por trás de uma criança, de um adolescente, das infâncias que nós temos, que muitas vezes estão desprotegidas, estão violadas nos seus direitos, existe uma família. E essa família também precisa ser olhada, protegida e cuidada. E quando ela não consegue dar essa resposta do cuidado e proteção, a quem compete? Conforme a Constituição de 88. E não daquilo que eu acho. Compete a quem? A administração municipal, as políticas públicas, através dos seus entes federativos, do Estado, né, dos entes federados. Então, é algo bem importante para a gente também se atentar. Uma outra questão é quando nós falamos em direitos, né, das infâncias, direito da criança e do adolescente, de viver a cidade para além do território de moradia. Quantas crianças e adolescentes que só conseguem circular e ter acesso a ações, a serviços no território onde ela mora. Às vezes ela não consegue ter acesso, ela mora numa cidade que tem praia, mas ela não consegue ter acesso à praia. Ela mora numa cidade que tem a festa anual da cidade, mas ela não consegue, com a sua família, ou ela não tem a oportunidade de frequentar a festa do município, que também é o direito ao lazer, ao esporte, à cultura, né? Tem uma universidade, mas o adolescente não consegue ter acesso à universidade. Ele nem conhece a universidade que tanto falam no município. Então, também quando a gente fala em direitos de crianças e adolescentes, direitos de infâncias, é poder viver a cidade para além do território que ela mora, para ela poder ter conhecimento de outras oportunidades, de outras possibilidades, né? Então, isso é algo que a gente precisa olhar nos nossos serviços também, possibilitar, olhando para a proteção integral, para os direitos fundamentais, que ela também tem direito à cultura, a acesso, né, a diversidade que a cidade muitas vezes oferece, que as nossas infâncias não têm, né, o mesmo acesso, tá? E aí as políticas públicas na garantia desses direitos, serviços que buscam a prevenção, a proteção e o cuidado. Nós estamos no mês de maio, começamos com o dia 18 de maio. O dia 18 de maio teve um impacto muito significativo no país, nos nossos municípios. Há muitos anos a gente vem organizando de forma articulada, intersetorial, momentos de diálogo das políticas no dia 18 de maio, no sentido da prevenção e proteção de violências contra crianças e adolescentes, né, a questão do abuso sexual, enfim. E hoje ele se tornou o mês de maio como uma referência de combate à violência contra as infâncias, né? E o que que acontece? A gente precisa pensar que não é só o mês de maio. O mês de maio ele é importante porque ele marca um mês durante o ano que enfatiza, que enfoca, que fortalece essa questão do cuidado e proteção em relação às violências. Mas nós temos que saber que o trabalho preventivo, protetivo, a proatividade, as ações intersetoriais entre saúde, assistência, educação, elas precisam acontecer durante todo o ano, né? Elas precisam acontecer de forma continuada e não só concentrada no mês de maio. Então, isso é algo que tem também nos chamado a atenção, que a gente consiga trabalhar a questão do combate às violências, né, e a questão de formas não violentas de educar, porque a questão da violência ela ainda está muito presente nas famílias como uma forma de educar. A gente ainda não superou essa concepção das violências como também uma forma educativa no âmbito das famílias, né, dos territórios, da própria comunidade, do senso comum, né, e às vezes, muitas vezes, os nossos espaços, inclusive, de políticas públicas, onde as próprias políticas públicas não conseguem reconhecer a questão de que não aceitamos nenhuma forma de violência, que as formas de violência, elas são, né, hoje nós temos uma lei conhecida, que é a Lei da Palmada, que ela inibe, ela proíbe qualquer forma de violência contra crianças e adolescentes. Mas como também trabalhar com as famílias, ações e metodologias e processos educativos, melhor, processos educativos, em que a violência não se faça presente. Né? Como que nós vamos também trabalhar com as famílias para que elas consigam colocar naquele lugar
antigo do reconhecimento da violência como formas de educar, outras formas, né, educativas, que de fato fortaleçam esse vínculo familiar e comunitário. E que quando esse vínculo familiar e comunitário não está sendo possível, que ela saiba quais as políticas públicas que ela pode acessar para que ela seja acolhida, para que ela tenha uma escuta qualificada e para que ela possa, sim, ter um processo de reorganização dessa relação familiar, para que essa fragilidade de vínculo ela tenha uma resposta, né? Que ela não fique presente, que ela não se intensifique e que daqui um pouco essa fragilidade de vínculo familiar que se intensificou se torne uma violação de direitos. E aí vem, muitas vezes, para a política pública já numa forma de violência, né? Numa forma de violação de direitos. Então, a gente pensar também nessa questão do cuidado, prevenção, proteção, de forma bastante dialogada e articulada entre as políticas públicas. E aí a gente pergunta, será que nós estamos preparados para o atendimento de todas as infâncias? Será que nós estamos, né? Andréa trabalha aonde? Andréa, agora qual... É uma casa de acolhimento, o Instituto Vitória Humana. Perfeito, casa de acolhimento, né? Então a gente pergunta, será que o acolhimento ele estaria preparado hoje para acolher uma criança indígena? Será que o acolhimento está preparado para atender uma criança imigrante que não come o mesmo alimento que vocês servem para todas as crianças dentro do acolhimento? Será que o CRAS está preparado para acolher lá no serviço de convivência uma criança indígena, uma criança quilombola, uma criança imigrante, as crianças da própria comunidade, trabalhar as crianças do território para que elas acolham essa diversidade, essa pluralidade que está chegando nos nossos serviços? Será que a política de saúde está preparada para esse atendimento plural das infâncias? Será que ela sabe como lidar com aquela situação diante da cultura daquela criança, daquele adolescente? Será que a escola está preparada para acolher uma criança acolhida na sala de aula e não estigmatizar a criança que vive no acolhimento? E como que a escola está trabalhando essa questão do afastamento das crianças que também estão lá na escola, né? De não culpabilizar ou reforçar uma prática familista culpabilizadora daquela família que teve a criança acolhida, por situações e condições de vida que esta família tem, em função também do detrimento de respostas que o Estado não dá a ela, né? Então, vejam quanto cuidado a gente tem que ter no trato de cada uma das infâncias que chegam nos nossos atendimentos. E aí a pergunta é, será que nós estamos preparados para atender essas infâncias em todas as políticas públicas que nós trabalhamos? O que nós entendemos sobre criança indígena? O que nós entendemos sobre criança quilombola? O que nós entendemos sobre as questões raciais? Porque as infâncias, elas trazem essa diversidade. O que nós entendemos sobre as questões religiosas dentro de um Estado laico que a gente vive, quando chega uma criança na escola ou na sala de aula e ela relata que ela frequenta um espaço religioso evangélico, católico, umbanda, e como é que a gente lida com essa infância? Como é que a gente escuta essa infância, que são plurais dentro de uma sala de aula, né? Dentro de um atendimento de saúde, num CRAS, num serviço de convivência, numa média complexidade. Então, trazendo aqui alguns elementos no sentido assim, o quanto ainda a gente precisa aprender sobre as infâncias, o quanto ainda a gente acaba fazendo, repetindo, as mesmas intervenções nas políticas públicas de uma infância, e não das infâncias, da pluralidade dessas infâncias que nós temos no país. E aí eu trago um papel bem importante, eu acredito que tenha conselheiros tutelares aqui, se puderem depois se manifestar no chat, né? Ou mesmo que não tiverem, para a rede de proteção, porque é um sistema de garantia de direitos, há uma articulação. O Conselho Tutelar como articulador dessas políticas públicas, também no sentido da prevenção das violências e dos acolhimentos. Porque hoje, quando a gente fala, e o Conselho Tutelar enfatiza muito isso, né? Nós atuamos no zelar pelo direito das crianças e adolescentes.
E quando a gente zela pelo direito das crianças e adolescentes, a gente zela para quê? Para que as violações de direitos não aconteçam. A gente tem que chegar antes. Nós não podemos olhar para o Conselho Tutelar só sendo acionado ou sendo chamado pela rede, pela política pública, quando a violência já aconteceu. Quando a violência já aconteceu, toda a rede vai se mobilizar, mas o Conselho Tutelar, como um articulador, né, como parte dessa rede de proteção, porque ele é um órgão da administração pública, né, tem a sua autonomia, mas administrativamente ele é um órgão da administração pública, ele tem a mesma responsabilidade que todas as demais políticas públicas em zelar pelo direito de crianças e adolescentes e prevenir violências, e de forma articulada com a política de assistência, com o SUS, com o SUAS, com o esporte, com a cultura, com o lazer, porque criança não é só atendida pelo SUS e pelo SUAS, criança deve ser atendida, né, por outras políticas que garantam que daqui um pouco ela não precisa do SUS e não precisa do SUAS, né, é chegar antes nesse sentido. E também olhar para a questão dos acolhimentos, né, porque o Conselho Tutelar, nós temos 2 órgãos que aplicam a questão do afastamento, né, do afastamento, né, que é a questão do Ministério Público, do Sistema de Justiça, através da execução pelo oficial da infância, ou oficial de justiça, e excepcionalmente pelo Conselho Tutelar. Então, o Conselho Tutelar, ele também é um órgão que tem essa, né, autonomia de poder fazer o afastamento quando ele considerar que aquele afastamento pode colocar em risco a vida de uma criança ou adolescente, e que ele é excepcional, ele não é regra. Então, é importante sempre esse diálogo também do Conselho Tutelar com a rede de proteção, principalmente a assistência social, a alta complexidade, quem trabalha com a questão do acolhimento, família acolhedora como preferencial, né, ou acolhimento institucional, sempre no diálogo durante um processo de acolhimento. Porque isso viola institucionalmente, é uma violência institucional, quando a gente aplica uma medida protetiva de acolhimento, e muitas vezes a gente teria outros caminhos, uma família extensa, ou a própria família, né, que poderia estar cuidando e protegendo. E aí eu também falo um pouco dos conselhos de direitos, né, os conselhos de direitos, como de fato, são espaços de controle social, e acompanham e fiscalizam os serviços governamentais e não governamentais, que garantem direitos de acesso à infância. Então, nós precisamos, vocês imaginam, uma rede de políticas públicas fortalecida, com equipes técnicas suficientes, com equipes técnicas capacitadas, qualificadas, serviços ofertados para a infância, equipes técnicas que olham para as infâncias e não só para uma infância, né? Um conselho tutelar articulador, propositivo, articulado, né, junto com as políticas públicas, e um conselho de direitos que olha para tudo isso. Que olha para tudo isso e diz, olha, lá no nosso município, nós precisamos ter o cuidado, nós precisamos fortalecer o atendimento da psicoterapia na saúde. Ah, lá no nosso município, nós precisamos fortalecer o esporte, cultura e lazer, e as ações do serviço de convivência no CRAS, porque esses serviços previnem violação de direitos e alta complexidade, né? Então, o Conselho de Direitos, ele é um conselho que precisa estar em pleno funcionamento, ele tem que ter a representação da sociedade civil e do governo, para que ele possa, de fato, garantir que essa proteção integral aconteça e que as políticas públicas ofereçam aquilo que ela tem a competência de oferecer. Aqui eu trago uma outra questão importante. A gente tem falado muito, e agora as conferências municipais da criança e do adolescente têm trazido muito isso, que é necessário, é fundamental que crianças e adolescentes, em especial adolescentes, das diversas raças, dos diversos territórios, plural, né, das diversas comunidades que nós temos, eles possam estar dentro do conselho também representando os adolescentes, eles falando, né, no lugar que eles ocupam, eles falando do lugar que eles ocupam, porque senão vai continuar nós adultos falando em nome de crianças e adolescentes e dizendo para eles o que nós achamos que seja melhor para eles. Então, nós precisamos fomentar, já existe uma resolução do CONANDA que trata sobre a participação dos adolescentes nos conselhos municipais da criança e do adolescente, eles têm assento, eles têm representatividade,
nos conselhos municipais da criança e adolescente, agora nas conferências municipais, nas conferências estaduais e nacionais, tem um percentual de adolescentes que devem participar desses espaços. Então, da gente fomentar esse lugar de fala deles, e não os adultos somente falando por eles. E o Conselho de Direitos é um órgão bastante fomentador dessa participação dos adolescentes, quando ele começa a abrir as portas do Conselho, inclusive para essa inserção, tá? E aí, finalizando aqui, abrindo para a gente poder também abrir para o diálogo, né? Reforçar a questão do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos no SUAS, né, como espaços interessantes de estímulo e desenvolvimento da autonomia, da prevenção de violências de direitos. Então, nós precisamos chegar antes, nós temos que trabalhar a prevenção, a proteção, nós precisamos, enquanto política de educação, saúde e assistência, trabalhar com as famílias, ouvir as famílias, refletir com essas famílias, construir junto com essas famílias para que essa autonomia, a prevenção das violências, né, elas aconteçam nos nossos territórios. Também encontramos infâncias adoecidas e medicalizadas, né, como temos atuado com a saúde mental de crianças e adolescentes, a intervenção da política de educação e saúde se fazem necessárias nesse contexto, né, a gente tem falado muito de laudos, né, sendo feitos de forma muito precoce, né? Ou tudo o que acontece na característica de um desenvolvimento humano, de um ciclo de vida, tudo se justificando através de uma medicalização, ou do adoecimento, ou da prática, né, de tratamentos, quando a gente poderia fortalecer de outras formas, né, psicossociais também, como é o trabalho da própria política de educação e assistência social, no viés do psicossocial, né, e não se tornando cada vez mais, né, a questão do adoecimento das infâncias e também para dar conta desse adoecimento, a medicalização como alternativa, né. Então, a questão da saúde mental, dos CAPs, eu sei que muitos municípios pequenos não têm estrutura de CAPs, mas tem uma estrutura de unidade básica de saúde que precisa ter profissionais especializados para olhar para essas infâncias também, no que diz respeito às questões de saúde mental, que possam dar o suporte, né, Andréa, lá para os acolhimentos institucionais e familiares, que hoje tem chego muito também crianças, né, com deficiência, com questões de saúde mental, familiares que precisam desse atendimento para que o retorno para casa possa acontecer também. Então, é um grande desafio que a gente encontra também quando nós falamos das infâncias. E aí, finalizar falando um pouco da questão dos avanços tecnológicos sobre o cotidiano das infâncias. Tem efeitos na exposição de imagem de crianças e adolescentes, esse avanço tecnológico tem afetado a saúde mental. E não sou eu, a Janice, assistente social, que estou dizendo, nós já temos vários estudiosos, pessoas, né, principalmente da área da neurociência, da educação, que têm estudado muito a questão dos impactos tecnológicos na vida, no desenvolvimento de crianças e adolescentes. Eu vou deixar como sugestão para vocês assistirem o documentário que se chama, é o trailer do documentário que se chama O Começo da Vida. O começo da vida, todos que trabalham com crianças e adolescentes, ou principalmente crianças de 0 a 6 anos, têm que assistir. Assistam o trailer, depois vocês assistam o documentário inteiro. Mas o trailer, ele já traz muitas aprendizagens. O que ele diz, né? Que os primeiros anos de vida, dos 0 aos 6 anos, é quando se desenvolve todas as questões neurológicas, do neurodesenvolvimento das crianças e adolescentes, é quando acontece o processo de aprendizado, é quando acontece a questão dos afetos, dos vínculos, do cuidado, né? E que a gente precisa olhar para essa primeira infância. E o que a gente tem se dado conta? Que hoje as questões tecnológicas, elas começam no 1 ano de idade e elas se prolongam o resto da vida, né? Talvez eu estou exagerando em 1 ano de idade, mas eu já vi crianças muito pequenas com o uso direto do celular, mesmo que seja para ver filme, né? Mesmo que seja para ver desenho, como antes a gente via na televisão, com um adulto mediando o diálogo, assistindo junto, né? E podendo conversar sobre aquilo. Hoje a televisão substitui o celular, substitui a televisão, e sem a supervisão de um adulto para esse cuidado,
né? Então, a gente substitui o lugar do adulto, do ensino, do desenvolvimento de uma criança de 0 a 6 anos e coloca para ele, né, essas questões tecnológicas. E isso tem afetado a questão da saúde mental e física, não só mental, física também das nossas infâncias. Então, a convivência e a sociabilidade do cotidiano nas infâncias, aquilo que a gente fazia, né, pular corda, pular tábua, andar de bicicleta, jogar, assistir filme, ouvir música, dançar, né, tudo aquilo que as infâncias tinham na sua convivência e sociabilidade, ela tem sido substituída por um contato instrumentalizado e mediado pelos avanços tecnológicos virtualizados. E isso a gente precisa, quando a gente fala em proteção integral de crianças e adolescentes, a gente não pode deixar de discutir os avanços que nós tivemos nas questões tecnológicas e o quanto isso afeta o desenvolvimento das nossas crianças. Seja, né, no âmbito de trabalhar lá no CRAS, com as famílias, com as crianças, com os adolescentes, na escola, dentro do acolhimento institucional, né, porque todos esses lugares, esse instrumento hoje tecnológico, ele tem estado bastante presente. E aí, como eu já falei, né, como as infâncias estão participando dos espaços de decisão, onde possam ser ouvidas em nossos municípios. O que falam está sendo considerado? A gente tem ouvido as infâncias ou a gente tem falado sempre como adultos por elas? Quais são os espaços lá no acolhimento institucional, Andréa, né, que a gente tem aberto para ouvir, para sentar com as crianças e ouvir o que elas têm a dizer sobre o lugar que elas estão vivendo, sobre as coisas que estão acontecendo com elas. Ou a gente o tempo todo traduz ou cria hipóteses sobre, né? Lá no serviço de convivência, a gente tem toda uma metodologia de temáticas, de eixos, de subtemas, mas em que momento no serviço de convivência a gente está abrindo espaço para que elas falam sobre o que elas querem falar, sobre o que elas querem demonstrar? Lá na escola, a gente está passando o conteúdo da sala de aula, mas em que momentos a escola abre um espaço para ouvir essas crianças, essas infâncias, sobre a realidade que elas estão vivendo, sobre o que elas querem falar, que seja para além dos conteúdos que nós trabalhamos, né? Então, vejam, nós temos uma dívida muito grande com as nossas infâncias. Eu digo nós adultos, porque a gente sempre, nós adultos profissionais, inclusive das políticas públicas, porque nós sempre construímos o nosso trabalho a partir daquilo que nós pensamos, que nós imaginamos e que nós criamos como hipótese, muito pouco ouvindo crianças e adolescentes. E essa reprodução não é de agora, porque se a gente pegar uma imagem antiga de crianças e adolescentes, nas famílias brasileiras, elas não eram ouvidas, elas não tinham o direito de falar. E a gente continua até hoje, muitas vezes, cerceando o espaço de fala de crianças e adolescentes. Inclusive de perguntar para ela se ela quer permanecer na família acolhedora, ou se ela tem interesse, ou se para ela se sente melhor dentro de um abrigo, né? Então, é nesse sentido também, né? De poder escutar, de poder acolher, de poder ouvir. E aí, para finalizando agora mesmo, né? É necessário continuarmos defendendo as infâncias. Nós temos que ter uma posição, enquanto políticas públicas, muito clara contra o trabalho infantil, criança não trabalha, não a redução da maioridade penal. Nós temos uma posição muito clara sobre isso. Quem defende infâncias não pode defender redução de maioridade penal, tá? Não as violências que têm sido cometidas contra crianças e adolescentes. A gente precisa, enquanto rede de proteção, aprender a escutar, fazer uma escuta qualificada, acolher crianças e adolescentes vítimas de violência, tá? Isso é necessário, eu não posso dizer, isso não é comigo, isso você fala lá com a fulana de tal, né? Os professores precisam estar preparados para essa escuta, porque são profissionais adultos de confiança dessas crianças e adolescentes. Nós precisamos ampliar políticas públicas que apoiam as famílias para que elas possam cuidar e proteger as suas infâncias. Nós não podemos ser uma rede de proteção que culpabiliza, que continua reproduzindo práticas familistas, responsabilizando, dizendo que as famílias são responsáveis por tudo que acontece com elas,
como se a sociedade brasileira desse todas as condições para ela garantir o cuidado e proteção, e ela não faz porque ela não quer. Então, a gente também tem que superar isso. E a questão da capacitação das equipes técnicas no sistema de garantia de direitos, né? Trabalhar sempre a capacitação, a formação, a educação continuada, e aí eu volto lá naquele ponto primeiro. Se nós falamos de infâncias, nós estamos dando conta de atender e nós conhecemos toda a realidade de todas as infâncias do nosso país, ou nós olhamos ainda para um recorte único de infância? E aí eu finalizo, né, com essas imagens aqui, que é a questão, sim, de que nós temos ainda muitas crianças no trabalho infantil. Fiz questão de trazer uma imagem também aqui do tomate, porque em Santa Catarina, que é o local onde eu resido, né, nós temos muito ainda a exploração do trabalho infantil em colheitas de tomate, de maçã, de morango, no fumo, tá? Trouxe uma criança aqui descascando mandioca, que é uma realidade muito forte do Nordeste também, né? E todo o material de uma campanha de que trabalho não é coisa de criança e a gente tem que combater todas as formas de violência, para garantir que proteção integral de crianças e adolescentes aconteça no nosso país, nos nossos municípios e em todos os territórios onde a gente vive, onde a gente mora. Então, acredito que é um pouco do que eu queria contribuir, provocar vocês, né? Se tem algo que vocês querem contradizer da minha fala, se tem algo que vocês queiram contribuir, se tem algo que vocês queiram reforçar, né? Se tem algo que mexeu com vocês, né? Que a gente possa aqui agora usar esse tempo que nós ainda temos, acredito que seja de 15 minutos mais ou menos, para poder ouvir um pouquinho vocês. Era isso. Se quiserem colocar alguma questão ali no chat também, eu posso acompanhar. Perfeito. Alguma experiência que vocês tenham vivenciado sobre essas falas, algum trabalho que vocês tenham feito de forma articulada, integrada, né? Vamos lá. Ederson, pode Ederson? falar, fica à vontade. Olá, tudo bem? Prazer, Olá. viu? Meu nome é Ederson, eu sou educador social das aldeias infantis da localidade de Lorena, e eu acho que é mais compartilhar com vocês experiências que acabaram me provocando com a fala da Janice, muito interessante. Acho que falta mesmo, assim, essa proximidade do Conselho Tutelar com essas ideias que você trouxe, que são de muita importância, essa capacitação deles entenderem que eles são articuladores desse processo. Porque muitas das vezes, né, e aí sem jogar culpa nem nada, mas às vezes há tanto a se fazer que o próprio conselho terceiriza esse papel de articulador com outros aparelhos ou com outros lugares, né? Então, acho que essa consciência de o quão importante é o Conselho Tutelar para que ele conecte, articule todo mundo, para que a gente sintonize numa mesma harmonia, talvez seja um dos nossos maiores desafios. E para que ele compreenda também que acolher é exceção. Que acolher, muitas das vezes, causa impactos irreversíveis para a infância e para a adolescência. Essa consciência, né? E de que a sua fala é fantástica, de que nós que protegemos as infâncias precisamos sim dizer não a muitas coisas, né? Não é o que eu penso enquanto valor moral, e é sim o que eu penso enquanto valor ético em convivência social, né? Acho que isso é muito importante. Então, eu queria compartilhar, sinto agraciado, assim, porque é o que a gente traz. E tem um ponto que é uma provocação que eu sofri enquanto educador social, apoiando, que a gente discute muito aqui em Lorena. Eu acho que a gente perdeu a didática de trazer os jovens para ocupar esses espaços. Às vezes a gente está pensando que vai trazer o jovem para a cadeira do CMDCA, para a cadeira dos conselhos, mas a gente não está proporcionando um lugar didático onde ele se sinta à vontade, onde ele se conecte. A gente ainda está fazendo conselhos para pessoas adultas sentarem e compartilharem as ideias.
E a gente esqueceu que essa criança, esse jovem, esse adolescente, está na escola numa didática tradicional, ou muitas das vezes metodologias ativas, que é fantástico, que estão começando agora, mas que não sabem fazer, por exemplo, sala de aula invertida, que é olhar em casa e depois trazer. Às vezes, a gente perdeu essa didática de conduzir o jovem para que ele chegue no ponto de conseguir votar, conseguir pensar, conseguir refletir junto com a gente, né? Então, parece que a gente subiu tanto alguns degraus aí, que agora a gente olha de cima e fala, e aí, o que você acha que tem que acontecer? Aí, o menino, né, a criança, o jovem adolescente, eles vão travar mesmo. Então, acho que a gente perdeu esse feeling, essa didática de trazer eles para os espaços e falar, olha, isso daqui é seus também, sabe? E aí, queria que você trouxesse para a gente dicas de como destravar isso, né? Como que eu acolho esse jovem, faço ele ser uma pessoa ativa no processo e não tá ali ocupando a cadeira porque a gente precisa ter que ele ocupe. Então, Ederson, maravilhosas as tuas contribuições, né? Imagina o seu trabalho como educador social, quanto você aprende, né, o quanto você troca aí no teu espaço também, né, as aldeias infantis SOS, é isso, né, que você trabalha. Eu tive a oportunidade de conhecer, na época que eu trabalhei em Santa Maria, como professora da universidade, do curso de serviço social, a gente tinha lá no município uma aldeia infantil SOS, e eu tinha alunas estagiárias lá, então eu tinha um trabalho junto com a aldeia, né, depois, claro, que houve todo um reordenamento, inclusive do modelo, né, enfim, mas é uma instituição que a gente tem aí uma grande valorização pelo trabalho que fez no país e pelo trabalho que continua fazendo em reordenamento, né, no acolhimento de crianças e adolescentes, enfim, então, fico muito lisonjeada em tê-lo aqui conosco, né, da gente poder conversar sobre isso. A questão que você traz, assim, de uma forma bem resumida, sobre a questão da participação de crianças e adolescentes, foi bem isso, assim, a gente sai de um código de menores, a gente sai de um modelo de família onde crianças e adolescentes não tinham espaço de fala, né, eles obedeciam, era o adulto quem mandava e a criança quem obedecia, né, do Código de Menores para um Estatuto da Criança e do Adolescente que traz a possibilidade do acesso a direitos, né, direitos fundamentais, direito da participação, direito de ser ouvido. Se a gente for ler o Estatuto, tem vários artigos do próprio Estatuto que trazem essa questão da escuta de crianças e adolescentes, inclusive quando estão acolhidos, quando estão, né, de serem ouvidos, enfim, mas na prática, no cotidiano, a gente não aprendeu a fazer, né? Por quê? Eu acredito que tem vários elementos importantes aí que começa não pelos adolescentes, que começa por nós, profissionais da rede de proteção, e pelas políticas públicas. O excesso de demandas, as cartilhas, muitas vezes, as metodologias prontas que vêm para a gente executar um serviço, e aí a gente não consegue olhar para fora da caixinha, né, daquilo que eu tenho que dar conta disso, e aí eu não paro para dizer assim, por que eu tenho que dar conta disso? É muito mais importante eu ouvir os adolescentes do que eu dar conta de trabalhar aquele tema que a cartilha, a orientação técnica trouxe que eu tenho que fazer. Então, a gente se apega muito à questão tecnicista no processo de trabalho e também, né, de seguir essa regra. Não desconstrói esses espaços. Eu acho que isso é uma questão. E a possibilidade, e aí a provocação que você faz, como que a gente consegue trazer os adolescentes, vamos pensar em adolescentes, né, mas crianças também, para que eles tenham, de fato, um espaço de maior participação. Nós temos, dentro dos acolhimentos institucionais e familiares, tem uma experiência muito interessante, depois eu vou passar para a Anne replicar para vocês, que é aquela metodologia do Grupo Nós, que foi um grupo criado pelo Instituto Fazendo História, que é os adolescentes que já saíram do acolhimento, que eles continuam sendo acompanhados durante um período pelo Instituto, que é um espaço de grupo reflexivo, é um espaço de grupo, onde eles são ouvidos e onde eles são orientados, e, quando necessário, um atendimento individualizado. Tem um outro desafio, que é a gente parar de fazer tanto atendimento individualizado a adolescentes e colocar eles em grupo, colocar eles no coletivo, porque uns aprendem com os outros. As trocas de experiência de vida para adolescentes, ela é muito significativa, né? No sentido também, eu lembro que uma adolescente dizia,
Ah, no grupo eu aprendi a ser mais paciente, eu aprendi a não ser tão nervosa, eu aprendi a não querer questionar tantas coisas, mas, assim, entender primeiro antes de questionar, né? Porque eu tinha uma atitude muito ofensiva, muito crítica, né? Enfim, então, cada um aprende do seu jeito, mas aprende com os outros, aprende a conviver com os outros também. Então, assim, uma das questões é a gente trabalhar de forma mais coletiva e com os adolescentes e fortalecer neles o interesse da participação, porque a gente perdeu o interesse pela participação, porque as nossas políticas se tornaram muito individualizadas, e individualizadas por causa do nosso trabalho mecânico, né, daquilo que a gente tem que dar conta, e porque mediar grupos e um diálogo participativo não é fácil. Muitas vezes os próprios trabalhadores têm esse desafio de poder trabalhar com grupos, né, da gente poder mediar grupos, a gente tem que estar muito bem, aquilo que tu fala, o conhecimento teórico, metodológico e uma postura ética. Eu tenho que ter um conjunto de elementos que vão me dar base para trabalhar com um grupo, né? Como é que eu vou mediar esse grupo com adolescentes diante das situações que eles vão trazer? Eu tenho que estar muito bem preparado. Então, não é simples de fazer. Não é simplesmente reúne os adolescentes e vamos ver no que dá, né? Então, tem esse desafio da preparação das próprias equipes em trabalhar com o grupo, e eu vejo que um dos caminhos para a gente voltar a essa participação é trazer eles para dentro dos conselhos municipais. Primeiro lugar, né, da criança e do adolescente. E nos espaços que nós estamos fomentar, espaços de diálogo livre, né? Não aqueles diálogos sempre todo metodologicamente já organizados, preparados, e não, eu tenho que dar conta desse tema hoje. Aí chega o adolescente, ele quer falar sobre uma situação de luto, né? A avó dele faleceu. E aí a gente diz, não, mas hoje nós temos um tema preparado para trabalhar e tem que ser trabalhado aquele tema. Depois a gente fala do luto. Não, o momento que ele queria falar do luto, e que nós precisávamos falar do luto, era naquele momento. Era o momento onde ele queria trazer o sentimento dele de ter, né, de ter a avó partido, né? E aí, como que ele está sentindo aquilo naquele momento? E aí, dali um pouco, a gente começa a falar sobre aquilo, aí o adolescente diz, olha, eu tenho um sentimento muito triste na minha vida, porque eu perdi meu pai no tráfico, né, morto pelo tráfico de drogas. Ah, eu perdi o meu pai porque ele bebia, ele batia na minha mãe. Aí vão vir várias situações de cada um que vai trazer o seu sentimento e vai falar daquilo que gostaria de falar, e que a gente nunca parou para ouvir, e a gente nunca deu abertura para ouvir. Então, acho que, para não me alongar muito, a gente criar os espaços dos nossos serviços, espaços mais livres de escuta desses adolescentes e trazer eles para as conferências, trazer eles para a participação do conselho, né? Acredito que sejam caminhos possíveis, tá? Eu acho que tinha mais alguém com a mão levantada aqui. Eu vi aqui que levantaram, mas abaixaram. Não sei se a pessoa só queria sinalizar, mas fiquem à vontade, por favor. Pessoal, mais alguém que gostaria de trazer alguma colocação, trazer algum comentário? Se não, Anne, fico bem agradecida aí pela participação de todos vocês, né? Vendo que tem várias pessoas na sala. E assim, aqui foi só um debate, gente. 60 minutos não é nada, né, Anne? É só exato, é só uma vontade de continuar, é uma provocação para a gente continuar, né? Quantos temas aqui que nos provocaram a continuar estudando, lendo, né? A gente interagindo, pensando sobre isso. Quando a gente fala em pensar nas infâncias, né? O próprio conceito de infâncias, a própria questão da gente identificar dentro do nosso município, nas nossas políticas públicas, quais são essas infâncias, né? E como que a gente lida com cada uma delas na sua particularidade, né? Na sua individualidade, e não de forma, muitas vezes, genérica, né? Vou dar um exemplo. A gente vai fazer uma atividade lá no dia 12 de outubro, no Dia da Criança. Aí a gente pensa algo para oferecer para elas comerem, e aí é uma comida que é característica do nosso município, da nossa região, daquela infância que vive ali. E a gente esquece que tem outras crianças, né? Indígena, imigrante, enfim, que talvez
nunca comeu, né, um cachorro quente, ou para ela o cachorro quente é algo, estou aqui, né, uma fruta, né, que todo mundo come. Então, assim, é pensar nesse miúdo, né, das coisas que a gente faz dentro das nossas políticas públicas, tá? Então, acho que é um pouco disseminar essa nossa inquietação para a gente olhar para dentro também. Perfeito, Janice, muito obrigada. Não sei se dá tempo, o Murilo, ele trouxe aqui só um questionamento, ele disse que é novo no trabalho, né, é educador social, e perguntou quais são os maiores erros que um educador social iniciante costuma cometer. Então, eu não sei se o Murilo é educador num serviço de convivência ou num serviço de acolhimento de criança e adolescente, né, mas, enfim, é dentro da política de assistência, né, porque nós temos hoje educadores sociais nos serviços de convivência, nós temos no acolhimento institucional, a gente tem alguns em medida socioeducativa, né? Mas eu te diria assim, inicialmente, Murilo, é desconhecer a política pública que vocês atuam. Eu tenho certeza que é o primeiro elemento fundamental. Como é que eu vou trabalhar como educador social, num acolhimento, numa política de assistência, ou lá na educação, e não conhecer dessa política, e não conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente, não conhecer proteção integral, não conhecer os direitos fundamentais de uma criança e adolescente. Nós não somos obrigados a saber tudo, a conhecer, mas a gente tem que ter a humildade, se você está chegando agora, de ter como referência uma equipe, alguém que está lá contigo, e de dizer, olha, aconteceu tal fato, eu não me senti preparado para atuar, o que eu poderia ter feito, né? A humildade também de reconhecer que a gente não sabe tudo, de pedir, né, auxílio, de pedir apoio de alguém que já está ali há mais tempo, que já fez esse atendimento, de trocar uma ideia, de pensar junto. Isso a gente sempre fala também para os próprios conselheiros tutelares, né? Não vamos fazer daquilo que a gente acha que deve fazer. Vamos discutir com a rede, vamos conversar, vamos avaliar junto, vamos construir junto, vamos buscar uma resposta coletiva. Então, eu te diria que o maior erro é atuar numa política pública e a gente não se apropriar, não se adentrar e não reconhecer esse lugar que a gente atua. Porque primeiro a gente tem que reconhecer o lugar que a gente atua. Depois a gente vai reconhecer qual é a minha função dentro daquela política pública e identificar quais são as pessoas de referência, quem são as pessoas de apoio, ter humildade de procurar essas pessoas e poder atuar. Tá? Perfeito, Janice. O Ederson colocou aqui também. Olá, Murilo, contribuiu aqui, por aqui, né, ECA, comunicação não violenta. Óbvio que dentro de qualquer política pública a gente também não pode reproduzir violências, né, institucionais, então é importante a gente ter isso bem claro, né, a questão da comunicação não violenta, né, são documentos de referência diária, momentos criativos, dinâmicos, que fujam da estrutura escolar, engajam mais os jovens, né, estar alinhado com políticas públicas e a cultura humanizada, né, da gente poder lidar e entender, conhecer cada ciclo de vida e o que cada um desses ciclos de vida traz como grande desafio para poder lidar nesse cotidiano também, e não reproduzir as violências. Acho que é isso, Anne. Perfeito, Janice. Mais uma vez, muito obrigada. Quero agradecer aqui em nome do Instituto sua presença. Como a Janice falou, né, pessoal, é um encontro pequeno, né, são 60 minutos para falar um pouco em geral, mas eu agradeço muito a participação de todas e todos aqui. Fica um convite também para conhecer um pouquinho mais do Instituto Veriza, para quem não conhece, temos uma agenda aí de cursos e eventos que nós realizamos por todo o Brasil, modalidade online, modalidade presencial. Quem puder, fica o convite para acessar nosso site e conhecer um pouquinho mais aqui da gente. E, pessoal, sei que muitos vão querer saber, vou passar só umas breves informações. O material ali que a Janice mesmo falou, tanto essa apresentação, como comentou ali sobre o documentário, o material complementar, nós vamos encaminhar para vocês, ali dentro da própria plataforma do Simpla, vai ter um espaço onde vai ter esses materiais para vocês poderem acessar com facilidade, né, no login mesmo de vocês. A gravação ficará disponível para vocês na íntegra, já com antecedência, porque depois a gente coloca lá no nosso canal do YouTube, convido vocês a já nos seguir, temos outros encontros que realizamos já desde o começo do ano, então fica aí o convite para que vocês possam estar assistindo já no nosso canal, e para quem já se inscreveu aqui através do nosso formulário, já consegue acessar
finalizando aqui ainda no dia de hoje, a gente encaminha para vocês e fica liberado todos esses materiais lá nesse espaço do próprio Simpla, tá bom? Mas a gente fica sempre à disposição para que vocês possam estar nos chamando, se comunicando com a gente, caso precise de algum auxílio para encontrar, mas fica aí a informação de que até o final do dia, e um certificado também que a própria plataforma limite, então até o final do dia vai ser encaminhado para o e-mail de vocês, tá bom? Pessoal, muito obrigada, espero que tenham um excelente dia, uma excelente semana, espero poder encontrá-las novamente no decorrer aí desse ano. Fiquem ligados que nós teremos outros encontros aí no decorrer do ano, então fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, nosso site, que a gente vai estar sempre divulgando, gente. Muito, muito obrigada. Tenham um ótimo dia, pessoal. Até mais. Obrigada, pessoal. Até breve. Vamos nos encontrando por aí, tá bom? Abraço. Quando saber transformar, tudo pode acontecer. No Veriza, a sua história vai crescer.